Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma noite, para mais uma gravação, para mais um vídeo e continuar, né, a nossa leitura, nosso devocional. Então, estamos dentro do livro de Provérbios e, como eu disse, nesses próximos, 8 dias, porque já foram 2, nós estaremos dentro do livro de Provérbios, estudando e lendo, né, cada 3 capítulos por dia. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas, continue falando ao nosso coração, continue nos ajudando a entender aquilo que Deus tem para nós nessas leituras, né? E assim a gente possa ser edificados. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais essa noite que o Senhor está nos dando. Muito obrigada, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado todas as noites, onde nós podemos estar juntos com os nossos irmãos, onde nós podemos estar unidos, Pai, meditando, lendo, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós estamos quase no finalzinho, Pai, já do mês de maio. E sabemos que até aqui é o Senhor quem tem estado conosco, até aqui é o Senhor quem tem nos sustentado com a tua mão poderosa, nos dando, Senhor, saúde, paz, alegria, toda a prosperidade que nós precisamos para o nosso dia a dia, Pai, ela só procede do Senhor. E nós somos muito gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou muito grata, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, e feito em nós e através de nós. Fica conosco, Espírito Santo, essa noite. Ministra nesse momento, através dessa leitura ao nosso coração. Edifica o nosso espírito mais uma vez, Pai. Porque nós desejamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 7, 8 e 9, não é isso? Só confirmar aqui. Mas acho que é isso mesmo. 7, 8 e 9. Isso mesmo. Vamos começar então. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-o aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão.
A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Esse capítulo 7, ele tem como tema, né, advertência contra a mulher adúltera. Mas mais uma vez eu falo para vocês que o entendimento que eu tenho a respeito desse Provérbios e de tantos outros versículos que o livro de Provérbios traz sobre essa mulher adúltera e esse pai avisando para esse filho. E você percebe que aqui nesse texto ainda a gente tem no versículo 14, ela agarra o rapaz, né, o beija e diz descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Então fala de um ritual, né, praticamente um ritual onde esse homem que está então entrando em aliança sexual com essa mulher, ele passa a entrar na casa dela e comer desses sacrifícios que ela acabou de fazer como sacrifícios de comunhão. Então, se a gente olhar para os sacrifícios de comunhão que a palavra de Deus diz lá em Êxodo e Levítico para nós, a respeito desse momento em que nós sentamos à mesa e nos alimentamos do sacrifício que nós fazemos de comunhão ao Senhor, e isso faz com que nós estejamos alimentados junto com o próprio Deus. Então, nesse momento, essa mulher leva esse homem a experimentar, a comer de sacrifícios feitos para outros deuses. E aí, mais uma vez, fala justamente desse adultério, não somente físico, mas um adultério principalmente espiritual. Então, mais uma vez, Salomão está usando o termo para iniciar esse capítulo, meu filho. Esse pai está o tempo inteiro avisando ao filho, trazendo conselhos, trazendo palavras de sabedoria, e ele diz que no versículo 4, diga a sabedoria, é para nós dizermos para a sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Então é para nós falarmos que a sabedoria precisa ser a nossa irmã, precisa andar do nosso lado, precisa estar sempre conosco, precisa sempre estar ao nosso lado, trazendo então as suas palavras, os seus conselhos. Então o livro de Provérbios, ele vem começando com esse alerta sempre de um pai para o filho, trazendo esse alerta a respeito dessa prostituição, a respeito desse adultério, mas muito mais a respeito de forma espiritual do que simplesmente de forma física. Eu realmente não acredito que o Senhor usaria a sabedoria de Salomão para simplesmente falar sobre adultério entre um homem e uma mulher, entre uma mulher sedutora, entre prostitutas que ficam à porta da cidade ou à porta da sua casa, esperando jovens para seduzi-los e então cair, né, em fornicação ou em adultério com eles. Percebam que sempre que cita essa mulher, está falando a respeito dessa sedução, dessa atração para aquilo que vai entristecer o Espírito Santo. Então que a nossa vida, eu e você, estejamos sempre alertas contra essa mulher. O livro de Apocalipse fala de duas mulheres, nós vamos ler lá na frente, a gente vai entender. Então, se a palavra de Deus o tempo inteiro faz essa tipologia, faz essa alegoria a respeito da mulher, mas falando dessa mulher espiritual, né, que faz com que eu e você venhamos nos prostituir com outros deuses, com outras relações que não agradam o Senhor. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Então, eu queria que você tivesse esse alerta aqui nesse capítulo 7. E é disso tudo que ele está falando. E ele termina falando que a casa dela, a casa dessa mulher, né, é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então está falando de morte espiritual. Não somente morte física, mas principalmente morte espiritual. Capítulo 8, gente. 8:1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa.
para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus mandamentos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quando a gente vê esse texto, né, de Provérbios capítulo 8, e o tempo inteiro agora a sabedoria está dizendo que ela estava desde o princípio de todas as coisas. Mesmo antes que Deus criasse tudo, ela vai citando tudo, né? Os alicerces da terra, os abismos, as fontes das águas. Ela vai citando tudo que Deus criou no princípio. E ela diz assim, eu estava lá, mesmo quando Deus estava formando todas as coisas. Então, mais uma vez, eu reforço, gente, de que eu tenho certeza que a sabedoria aqui, ela tem um nome. Ela se chama Jesus Cristo. É o verbo vivo de Deus, é a palavra de sabedoria que Deus lança desde o princípio de todas as coisas. Quando Deus libera uma palavra, que é o próprio Cristo, ele está liberando sabedoria ao homem. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos o princípio da sabedoria, porque amar a Deus e desejar servir a Deus e desejar obedecer a Deus, fala desse princípio de ter a sabedoria. Então, se nós, eu e você, desejamos ser sábios, e eu já falei aqui o que é sabedoria, é ouvir a voz de Deus, ouvir os preceitos e os mandamentos de Deus e colocar em prática. Não é somente ouvir, não é somente ler a Bíblia, mas se você não colocar em prática, você só tem conhecimento de letras, de livros, né, bíblicos, você só tem o conhecimento intelectual. Mas quando nós pegamos esse conhecimento que o Senhor vai nos dando através da leitura, da meditação, do estudo da palavra, e nós colocamos em prática cada um dos princípios, cada um dos conselhos, cada uma das afrontas, né, que o Espírito Santo traz para nós, dizendo, se corrija aqui, corrija esse seu caminho, tome uma outra atitude, não faça mais isso,
perdoe, se afaste do mal, né? Saia desse pecado. Então, cada vez que o Senhor traz conselho para nós, cada vez que o Espírito Santo traz essa afronta às nossas atitudes e nós então obedecemos, nós estamos entrando num caminho de sabedoria, de deixar com que o Senhor Jesus tome então a direção das nossas vidas e faça conosco aquilo que ele desejar fazer. Esse é o princípio da sabedoria, a palavra de Deus diz, né? Ele diz que ele estava desde o início, olha o versículo 30, olha só. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Gente, a palavra de Deus diz que a sabedoria era o arquiteto de Deus. Era aquele que estava ali colocando no papel o desenho de toda a criação, ou mais precisamente colocando a mão na massa e fazendo tudo aquilo que Deus estava decretando para ser feito. E quando a gente lê Gênesis 1:1, a gente sabe que é o próprio Espírito Santo que estava ali como o arquiteto, ou o próprio Cristo estava ali como esse verbo vivo sendo lançado pelo próprio Deus. A palavra está dando um nome para Jesus nesse contexto de Provérbios, sabedoria. Então, se nós desejamos adquirir sabedoria, não somente conhecimento intelectual, não somente entendimento, mas sabedoria, nós devemos desejar ardentemente ter o Senhor Jesus todo o tempo conosco, trazendo palavras, trazendo direção para nós, trazendo discernimento, trazendo uma direção para o nosso caminho mesmo. Assim nós vamos ter prazer, inclusive na própria lei do Senhor. E aí ele termina esse texto do capítulo 9 dizendo assim, no 35, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Gente, quem é que nós estamos em busca? Quem é que nós procurávamos tanto e nós já temos encontrado? Jesus, ele é a vida. Ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está dizendo, pois todo aquele que me encontra quem? A sabedoria, encontra Cristo, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Nós somos favorecidos pelo próprio Deus quando nós buscamos e encontramos a sabedoria, o próprio Cristo em nós. Porém, versículo 36, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Gente, quem odeia a sabedoria que vem de Deus está buscando a própria morte. E não só uma morte física, mas muito mais uma morte espiritual. A eternidade nos aguarda, ou com o Senhor eternamente, ou infelizmente no lago de fogo e enxofre, afastados, separados de Deus. Então, a palavra de Deus traz mais uma vez esse alerta para nós dentro desse capítulo. É lindo ver como ele vai falando o tempo inteiro, né? De como é a sabedoria, de como ela se alegra em ter Deus, que a palavra dela é sempre justa. Gente, medita em versículo por versículo do que a sabedoria está dizendo aqui para nós no capítulo 8. Capítulo 9, gente. Capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e armou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixei a insensatez e vocês terão vida. Deixem, a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce,
e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Vocês percebem o que está acontecendo aqui no capítulo 9? Ele começa dizendo que a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Gente, a palavra de Deus ela é clara, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem 7 manifestações. Nós vamos ver isso em Isaías. O espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, o espírito, né? Então, vai falando sobre os 7 espíritos de Deus. Tá lá em Isaías, a gente vai ler sobre isso. E aqui a palavra começa dizendo que a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Então, existe um alicerce, existe uma casa construída, existe uma moradia segura em que a sabedoria construiu isso. E o homem, então, que entra por essas portas e deseja comer e beber com a sabedoria, com o próprio Deus, com o próprio Cristo, com o Espírito Santo, ele está buscando vida sobre si. É isso que a palavra está dizendo. A palavra fala que a sabedoria enviou suas servas para fazer convites a todos, né? Olha só no versículo 4, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei, deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Aí ele começa a falar que aqueles que são sábios, aqueles que têm conhecimento e entendimento, e começam a repreender o zombador, aquele que é ímpio, ele vai ser odiado cada dia mais. Por quê, gente? Porque uma pessoa que é insensata, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que é tola, ela segue os seus próprios caminhos, ela segue os seus próprios conselhos, ela não aceita o conselho de ninguém. A palavra diz que não adianta você falar com ela vai te odiar ainda mais. E é isso que acontece mesmo, quando nós tentamos alertar alguém que está indo para o caminho de morte, ela geralmente nos insulta. Ela nos xinga, ela diz que ela não quer ouvir os nossos conselhos, ela diz que nós somos loucos, ela diz que nós somos quadrados, como dizia o povo, né, antigamente, ela diz que nós somos retrógrados, né, quando a gente fala da palavra de Deus, e a própria palavra em Provérbios está dizendo que é isso que vai acontecer, então não se assuste quando isso acontecer. Versículo 7, ó, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, ele vai te insultar, ele vai te xingar, ele vai dizer para você calar a boca. O zombador é aquele que não quer ouvir a verdade. O zombador é aquele que não quer ouvir sabedoria. Olha o que ele diz. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Por quê? Você vai ser mal falado quando você corrige um ímpio. Ele vai te escrachar na frente de todo mundo. Versículo 8. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então, a gente precisa abrir a nossa boca para falar com pessoas que realmente desejam ouvir aquilo que nós temos para dizer. Nós precisamos abrir a nossa boca somente com aqueles que realmente vierem nos perguntar sobre a nossa esperança. Às vezes eu fico me perguntando se a gente realmente precisa ficar gritando para os 4 ventos o evangelho, ou se nós temos que ser pessoas sábias e inteligentes e saber o momento oportuno de realmente dar essas pérolas tão preciosas que é a palavra de Deus. Por quê? Porque o provérbio aqui está dizendo isso, que quando você repreende o sábio, ele te ama. Por quê? Porque ele sabe que ele está ouvindo ainda mais sabedoria. Ele tem esse discernimento de querer ouvir mais conhecimento, mais entendimento. Olha só o que ele diz no 9. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, é entendimento. Então, quando nós passamos a buscar do Senhor esse temor, obedecer a Deus em amor, nós vamos adquirindo essa sabedoria, nós vamos adquirindo esse conhecimento do santo, do conhecimento de Deus, e nós vamos desejando cada dia mais esse conhecimento.
Por causa disso, os nossos dias vão ser multiplicados, o benefício é só nosso, né? Ele está falando no versículo 12. Mas o zombador, ele vai sofrer as suas consequências, por não querer dar ouvidos à sabedoria, por não querer dar ouvidos àquilo que nós estamos tentando falar que é a verdade. Aí, ele faz um contraponto ao início desse capítulo. O capítulo 9, ele começa falando que a sabedoria construiu a casa, levantou as colunas e chama as pessoas para estar com ela, comendo e bebendo, e então recebendo sabedoria. Do versículo 13 até o finalzinho, que é o 18, ele faz o inverso. Olha o que ele fala. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, ela clama aos que passam por ali seguindo o caminho. Então existe sempre um contraponto. A sabedoria está ali te chamando, te convidando a vir comer e beber e aprender dela, que é o próprio Cristo, a própria palavra de Deus está sempre nos chamando para buscar esse conhecimento, essa sabedoria, mas a insensatez, ela também tem um rosto, ela também tem um corpo, né? Ela também busca os seus seguidores. E ela é pura exibição, sedução e ignorância. Então ela tem uma forma. As pessoas que seguem a insensatez, elas têm uma forma física também. Elas têm uma forma de falar, elas têm uma forma de seduzir. E diz que ela sempre está à porta também. Sempre está ali, né, esperando quem passe. Versículo 16. Venham todos os inexperientes. Então o chamado que a sabedoria faz no início do capítulo, a insensatez também faz no final do capítulo. E aí entra exatamente a nossa decisão de que caminho nós desejamos seguir. O da sabedoria, que está nos chamando para esse lugar de conhecimento, de entendimento do santo, ou nós vamos dar ouvidos à insensatez. O que nós vamos dar ouvidos? Porque os inexperientes nós somos todos. Todos nós somos inexperientes em algo. E aí cabe a nós, né? Ou buscar a sabedoria, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo, que é a própria presença de Cristo, a palavra de Deus, e isso vai trazer esse temor e esse princípio da sabedoria para nós, ou nós vamos dar ouvidos à insensatez, à exibição, à sedução, à ignorância. E ela vai dizer o seguinte, ó. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, na verdade, assim, essa insensatez, essas pessoas que têm esse espírito de insensatez, que estão sempre seguindo esse caminho da exibição, da ignorância, da sedução, elas já estão num caminho de morte, elas já estão no abismo, né? Nas profundezas da sepultura e nem imaginam. E elas querem levar cada vez mais pessoas para esse lugar. Porque elas também estão chamando os inexperientes. E aqueles inexperientes que preferem não usar o seu bom senso e dar ouvidos à verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então eles vão caminhando em direção contrária àquilo que Deus tem para nós, que é sabedoria, que é vida, que é conhecimento de Deus, que é vida em abundância, que é prosperidade, é tudo isso que a gente tem lido no capítulo 8, inclusive. Está falando sobre isso, né? Que nós seríamos prósperos em tudo que nós vamos fazer. Está falando aqui, né? Ele fala sobre prosperidade. Depois vocês deem uma lida que tem alguma coisa falando sobre isso, sim. Ó, versículo 18 do 8. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Então, quando nós caminhamos, né, quando nós seguimos o chamado da sabedoria, dessas servas da sabedoria que estão chamando, né, para esse bom senso, nós vamos ter caminhos de prosperidade e vida. Mas quando nós damos ouvidos à insensatez e não usamos o bom senso, mas deixamos o bom senso de lado, nós temos a tendência de caminhar para a morte. E morte eterna, e morte sem Deus, né? Uma morte que vai nos afastar totalmente de Deus. Deus sempre, queridos, está colocando dois caminhos diante de nós. E somos nós que decidimos qual caminho queremos seguir. Nós que damos ouvidos ou à sabedoria
ou a insensatez. Nós que damos vazão, né, os nossos desejos, as nossas vontades de Deus ou do maligno, vamos dizer assim, né? Ou seguimos o Senhor ou seguimos ao diabo. Não existe o meio termo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não deseja meio de nós, né? Só metade de nós, a outra metade a gente faz o que quer, jamais. O Senhor deseja de nós o todo, o inteiro, o tudo é dele. E ele vai sempre nos dar sempre o melhor. Ele vai sempre fazer o melhor por nós. É disso que nós devemos buscar. É nisso que nós devemos nos firmar no Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa vida esteja debaixo dessa bênção que ele tem prometido para nós. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje termina aqui. Amanhã a gente tem capítulo 10, 11 e 12 para ler, para a glória do Senhor. E a gente vai continuar aqui meditando nesse livro tão maravilhoso, tão tremendo, trazendo tanto entendimento para nós e tanta sabedoria para o nosso dia a dia. Medita melhor nesses textos, para versículo por versículo, analisa eles, lê de novo para você, lê em voz alta, que fica mais fácil para o nosso entendimento. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Eu tenho certeza que você, depois dessa leitura desse ano de Provérbios, vai querer ler mais vezes, vai querer buscar essa sabedoria de Deus. E o Espírito Santo está pronto a nos dar todo o conhecimento e a sabedoria que nós precisamos para ter uma vida de prosperidade no Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente. Provavelmente nós vamos fazer mais de tarde para de noite, né? Amanhã, meu sábado, tá bem puxado de trabalho, de várias coisas, mas eu creio que no finalzinho da tarde, início da noite, a gente vai estar aqui fazendo nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ótima noite para todos.